Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você também encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Independente da plataforma que você utilize, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. E sempre lembrando que estamos também, todo o nosso conteúdo fica disponível no canal Talk to Biz no YouTube. E hoje nós temos um programa um pouquinho diferente, porque, na verdade, o Talk to Biz vai ter um recesso, um breve recesso de 3 semanas, mas vocês não vão ficar sem conteúdo. Há um tempo atrás eu já tinha trazido aqui, eu não vou lembrar em qual programa exatamente eu falei, mas eu tinha comentado sobre um conteúdo que eu produzi ao longo do ano passado, ao longo de 2022, que seria uma espécie de mini documentário discutindo o futuro da publicidade. Portanto, nesse programa de hoje eu quero fazer como se fosse uma grande introdução a esse tema, e nas próximas semanas a gente vai soltar semana a semana os programas com esse conteúdo. O meu objetivo era produzir algo que tivesse uma natureza mais documental, diferente dos podcasts que a gente grava aqui normalmente, onde eu falo sozinho, ou então eu converso com um convidado, converso com um especialista. A ideia nessa produção em específico era que os especialistas, os temas fossem colocados e os especialistas contribuíssem com as suas visões, contribuíssem com as suas percepções, contribuíssem com o seu conhecimento e com as suas expectativas. Então, ao longo de 2022, eu conversei com 4 professores, 4 camaradas que são feras nesse assunto. São pessoas que já estiveram em algum momento aqui no Talk to Biz, alguns deles em mais de um programa. O objetivo nesse caso era que eles falassem sobre os desafios que a publicidade tem hoje e como é que esses desafios vão ser encarados daqui para frente, qual seria o futuro da publicidade. A ideia não era guardar esse tema, esse conteúdo para o lançamento agora. Na verdade, a minha intenção na época era apresentar esse conteúdo já no meio do ano passado. Porém, por conta das demandas de trabalho, das demandas profissionais, também um conteúdo que me deu mais trabalho para editar do que o normal, né? Bem mais trabalho do que os programas que a gente grava aqui no dia a dia, porque a ideia também era soltar esse conteúdo prioritariamente em vídeo e não no formato podcast. Portanto, isso acabou consumindo um tempo maior. E esse conteúdo foi sendo editado, produzido aos pouquinhos. Uma ou outra entrevista eu só consegui fazer também praticamente no meio do ano. O segundo semestre foi bastante corrido por conta das demandas de trabalho. E agora a gente está conseguindo soltar esse conteúdo. Então ele vai estar disponível, né, essa série que eu estou chamando, né, dessa série especial sobre o futuro da publicidade. Vai estar disponível a partir da semana que vem. Um episódio por semana, ele está dividido em 3 episódios, então esse episódio que eu estou gravando hoje, na verdade, é para falar sobre o projeto, para fazer uma breve introdução ao projeto. Na semana que vem a gente solta o primeiro e nas semanas seguintes a gente vai soltar a segunda e a terceira parte desse material. Bruno, o que está sendo tratado nessa série especial, o futuro da publicidade? Inclusive não é a primeira vez que a gente faz uma série especial. No início de 2021 eu fiz uma série especial também que era para promover o curso Branding mais Consumo, onde eu gravei 4 episódios falando de algumas dimensões e alguns desafios sobre o processo de construção de marca, mas naquela época eu gravei sozinho, era apenas eu falando, não tinha toda
vamos dizer assim, essa superprodução, entre aspas, né, de entrevistar outras pessoas. Tinha até mais gente na lista para essa série sobre o futuro da publicidade, tinha até uma quantidade maior de pessoas para serem entrevistadas. Na época que eu montei o arcabouço ali do conteúdo, a ideia era ter pelo menos umas 6 ou 7 pessoas falando nesse material, só que por conta também de agenda, por conta de uma série de questões aí de tempo e de logística, a gente acabou não conseguindo entrevistar todo mundo. Algumas pessoas também não tinham disponibilidade para falar, mas a gente conseguiu entrevistar 4 mega especialistas nesse assunto, 4 pessoas que falam muito bem, que entendem muito desse tema, e é o que vocês vão ver a partir da semana que vem. Muito rapidamente eu queria falar, né, de quais são os pontos, o que a gente focou na construção desse conteúdo. Como a ideia era falar sobre os desafios da publicidade, eu acho que um ponto muito importante é a dificuldade que a publicidade, a comunicação em geral tem hoje de gerar engajamento. As marcas gastam muito dinheiro com comunicação em todas as mídias, hoje em dia com cada vez maior ênfase para o digital, mas há também uma crescente preocupação das pessoas em escapar dessas mídias, em frequentar plataformas que estejam um tanto quanto imunes, entre aspas, à publicidade. Portanto, o tema do primeiro episódio, que é o que vocês vão ter acesso na semana que vem, é justamente sobre como essa publicidade pode conseguir maior engajamento, obter maior atenção das pessoas, e como a publicidade pode furar esse bloqueio, e por que a publicidade se tornou algo a ser bloqueado, né? Por que a publicidade se tornou um incômodo tão grande? E também qual é o papel do digital nisso, né? Por que a publicidade de repente se tornou tão intrusiva, como a gente diz, a publicidade stalker, né? Perseguidora? Por que isso se tornou um incômodo tão grande? É um pouquinho do que a gente vai discutir no primeiro episódio. No segundo episódio dessa série especial, a gente vai falar sobre questões ligadas à mídia programática e ao quanto isso está gerando complicações tanto para as plataformas de mídia digital quanto para as marcas que anunciam, porque nesse sistema de mídia programática, em muitas situações, o próprio anunciante não tem controle e não vai saber exatamente onde é que o seu conteúdo, onde é que a sua marca está sendo exibida, associada a que tipo de conteúdo. Portanto, isso vem gerando uma série de questões que a gente viu aí nos últimos anos e continua vendo, de repente marcas estarem associadas a conteúdo criminoso, marcas estarem associadas a conteúdo negacionista, a teorias da conspiração, a conteúdo nazista. Olha, é muito problema, né? E aí, de quem é a responsabilidade? É das plataformas, é dos anunciantes, é da comunidade, é da sociedade. Portanto, o segundo episódio dessa série especial, a gente discute um pouquinho como as marcas, quais os caminhos para que as marcas não se associem a esse tipo de conteúdo e não se envolvam com esse tipo de problema. E aí também o que se coloca é, será que existe uma alternativa a esse modelo de entrega de conteúdo? Será que existem outros caminhos para que a gente tenha uma entrega de mídia mais efetiva, mas que não gere esse problema, quer dizer, que eu não acabe com esse modelo financiando uma série de coisas que não deveriam ser financiadas, e de quem é a responsabilidade por isso tudo? Por fim, no terceiro e último episódio dessa série especial, a gente fala sobre a efetividade da publicidade, porque um dos pontos que é talvez um dos mais críticos hoje, principalmente quando se fala em publicidade digital, é que o digital oferece muitas métricas, o digital oferece muitas estatísticas, então a gente tem planilhas, mais planilhas, gráficos, números, porém a publicidade continua sendo menos efetiva. E a publicidade digital, suportada aí por algoritmos, por sistemas supostamente cada vez mais inteligentes, ela continua entregando muita coisa para um quantitativo grande de pessoas que não têm o menor interesse naquilo. A publicidade continua falhando, embora é óbvio que ela tenha hoje uma capacidade, vamos dizer assim, de ser mais cirúrgica nos seus apontamentos, de ser mais cirúrgica nas suas abordagens, a publicidade continua errando bastante.
E aí o que se discute nesse último episódio existe uma possibilidade do marketing se tornar mais preditivo a partir do momento que eu tenha um volume maior de dados mais específicos, porque hoje a gente tem muitos dados, mas muitos dados de redes sociais, muitos dados que trazem um comportamento talvez mais aparente do que um comportamento real das pessoas, ou muitas vezes pegando por questões ou recortes muito superficiais. Então, será que a gente pode caminhar para um futuro onde eu tenha uma capacidade preditiva maior, que eu consiga antever o que tipo de consumidor vai apreciar aquele produto que eu estou oferecendo, aquele item que está chegando até ele, aquela comunicação que está sendo direcionada para ele? Será que a publicidade conseguiria acertar mais, até para que ela se torne mais efetiva e ultrapasse, supere o problema que a gente está discutindo no primeiro episódio da série, que é justamente a publicidade ter se tornado um incômodo? Será que a gente consegue, de fato, chegar a modelos que funcionem? Porque hoje a gente tem uma comunicação supostamente mais inteligente, mas no final do dia, no frigir dos ovos, eu ainda estou baseado num modelo massivo. Então eu atinjo um grande número de pessoas, esperando que uma fração daquelas pessoas, daquele grande quantitativo, de fato se interesse por aquilo que eu tenho para vender. Será que a gente consegue ir para um modelo mais assertivo, onde aí eu consiga também melhorar essa relação custo-benefício de tudo que é investido na publicidade e de fato o que ela traz de retorno? Ou o tempo todo a gente vai estar trabalhando com modelos que vão apresentar algum tipo de gap entre aquilo que é esperado de comportamento e aquilo que é, de fato, o comportamento efetivo do público? Portanto, nesse último episódio da série, a gente tenta fazer um fechamento e apontar assim, quais seriam os caminhos e qual seria o futuro da publicidade de fato. O que ela vai avançar, o que ela vai melhorar ou não. Esses são os tópicos, esses são os temas da nossa série especial sobre o futuro da publicidade, uma série que vai ser dividida em 3 episódios, o primeiro indo ao ar quarta-feira da semana que vem e os demais nas semanas sequentes. Como eu disse para vocês, eu quis fazer algo diferente, mas num formato próximo, como se fosse um mini documentário. É óbvio, a minha pretensão é óbvio que não é um documentário, mas eu tentei fazer ali, vocês vão ver pelo conteúdo, da maneira como esse conteúdo está organizado, que eu tentei fazer algo no formato mais próximo possível de um documentário. Portanto, nos episódios dessa série especial, eu falo pouco ou quase nada e, na verdade, quem fala são os especialistas convidados. Bom, quem são esses convidados, Quem são esses profissionais que vêm engrandecer o nosso conteúdo? Todos eles já passaram por aqui, então certamente se você acompanha o Talk to Biz já há algum tempo, você vai lembrar desses nomes. A gente tem José Telmo, que é um professor de marketing digital referência aqui no Rio de Janeiro, tem passagem pelas principais instituições de ensino aqui no Rio. A gente tem Vitor Azevedo, também outro fera no assunto, produtor de conteúdo digital, professor de algumas das principais casas, de algumas das principais instituições de ensino aqui do Rio de Janeiro, professor na área de marketing e inovação. Eu tenho Diogo Duarte, outro velho conhecido aqui do Talk to Biz, já participou de inúmeros programas desde a primeira temporada, aliás todos eles, desde a primeira temporada lá em 2019, eles já participavam de alguns programas. Diogo que está terminando seu doutorado na área de comunicação e cultura, um cara fera que entende demais de toda essa parte digital, de tendências, de novas tecnologias, que entende muito desse assunto. E por fim, meu amigo Vitor Lima, que também já participou de podcast aqui comigo, teve um programa incrível sobre transhumanismo. Vitor Lima gravou um episódio com a gente da primeira temporada do Talk to Biz, aquela lendária lá de 2013, que na época se chamava Talk to Business, e o Vitor Lima gravou um episódio com a gente lá naquela época. É um camarada que hoje tem uma carreira internacional, é professor de faculdades na Europa, é pós-doutor em administração, um camarada que entende muito do assunto. Então são esse quarteto de profissionais super gabaritados, altamente qualificados, que vão trazer as suas visões, o seu conhecimento e as suas percepções para essa nossa série especial. Eu atuo apenas como um apresentador ali, um camarada que faz a introdução
do assunto e depois a gente entra com os depoimentos do Vitor Lima, do Telmo e do meu amigo Diogo Duarte. É um conteúdo que eu acho que ficou muito legal, eu espero que vocês gostem, um conteúdo riquíssimo para trazer de fato uma reflexão sobre os desafios que a publicidade tem hoje. Eu falo publicidade, mas falando de todas as ações de comunicação de uma empresa, né? Os desafios que a comunicação de uma empresa, de uma marca, tem hoje, quais são as perspectivas daqui para frente e o que podemos esperar desse futuro. Esse é o tom da nossa série especial, O Futuro da Publicidade. A gente vai ter nas próximas semanas os 3 episódios dessa série e aí na sequência a gente volta com o nosso Talk to Biz. É importante dizer que os episódios do review, os comentários semanais, vão continuar toda sexta-feira, portanto a gente dá uma pausa aqui só na contagem, na numeração, né, do Talk to Biz, para publicar esses episódios da nossa série especial, mas os episódios do review continuam saindo toda semana regularmente. Então é isso, meus amigos, esse foi um episódio um pouquinho diferente, que eu queria realmente aproveitar para fazer essa introdução ao tema, essa grande introdução ao tema, explicar um pouquinho o que foi esse projeto, né, o que é esse projeto do futuro da publicidade. Acho que se der certo, a ideia é que a gente crie agora ao longo desse ano outras séries especiais falando de temas específicos. Esse foi um primeiro experimento, onde eu, como eu disse, tentei fazer num formato mais de mini documentário, mas a ideia é que a gente traga outros temas nesse formato especial ou numa derivação desse formato. Quero muito colher o feedback de vocês também para saber o que vocês acharam, o que ficou, se o conteúdo tá válido, se o formato tá interessante, enfim. É um grande experimento, mas apesar de ser um experimento, vocês podem ter certeza que o conteúdo tá muito bom. É conteúdo, como eu disse, riquíssimo, que tem muito a agregar. Uma coisa importante, lembrando, né, eu falei no início do programa, mas esse conteúdo foi pensado para o formato vídeo. Contudo, no decorrer da montagem ali, da produção, eu vi que, olha, ele tem que ser válido tanto para o formato vídeo quanto para o formato áudio. É óbvio, né, que o conteúdo vai ser disponibilizado nos 2 formatos e não há nenhum prejuízo. Obviamente, quem assistir no YouTube tem algumas imagens ali, né, tem alguns recursos gráficos que são colocados, mas quem optar por consumir no formato áudio não perde absolutamente nada, porque os recursos gráficos, os recursos visuais que são usados ali, muito mais por uma questão estética, para não ficar o tempo todo aparecendo o rosto dos entrevistados, do que para entregar conteúdo de fato. Não faz a menor diferença, você pode consumir esse conteúdo tanto no formato em vídeo quanto no formato podcast, que você não vai perder absolutamente nada de informação, ok? Então é isso. Hoje eu vou ficando por aqui e espero vocês na semana que vem para o primeiro episódio da nossa série especial. Espero que todos gostem, porque o conteúdo ficou muito legal. É isso, minha gente. Um abraço e até lá!